Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Que coisa boa, gente importante discutindo o que a gente mais quer nesse país, que é o combate à corrupção. Gente que pertence ao FOCO, que é o Fórum de Combate à Corrupção em Alagoas. Em Alagoas com respingos, porque se a gente consegue combater a corrupção em Alagoas, eu não tenho a menor dúvida de que dá resultados e espelhos pelo Brasil afora. E aqui a gente tem isso. A gente costuma fazer coisas que dão realmente uma repercussão muito grande lá fora. Não é verdade, Tácito Yuri, promotor? Como vai você? Bem, muito que bem. Prazer revê-lo. Mais uma vez estamos juntos. Prazer enorme sempre revê-lo. Como vai você? Muito bem, obrigado. Você que faz parte desse conjunto de pessoas abnegadas, porque são pessoas abnegadas, não são? Que querem combater a corrupção no estado de Alagoas? Sim, de certa forma saem da zona de conforto, encampa essa causa porque vê que ela é a causa necessária, útil, está na ordem do dia e sem ela os desdobramentos serão mais dramáticos ainda. Qual é a visão, por exemplo, sua como promotor e do Ministério Público de um modo geral, quando ele é aquele que recebe? Eu até costumo dizer o seguinte lá no Tribunal de Contas, eu costumo dizer o seguinte: o Tribunal de Contas não é punitivo, mas ele é o princípio de tudo. É ele que chega e diz assim, ó, está acontecendo isso em tais e tais municípios, manda para o Ministério Público, aí começa tudo. Sim. Conta pra gente. Também, né? Bem, boa parte da nossa demanda não vem, infelizmente, ainda do Tribunal de Contas, né? Boa parte da nossa demanda vem da sociedade, né? E é essa sociedade que nós precisamos capacitar cada vez mais para ter uma percepção do que é público, né? E como o público deve ser tratado não só do ponto de vista quantitativo, né? Ou seja, do gasto justo e correto, mas também do ponto de vista da qualidade, da eficiência claro. do serviço público, né? Por exemplo, a telefonia é uma droga, né? É uma porcaria. Você faz uma ligação através da TIM, por exemplo, né? Não pode fazer comercial, mas pode fazer anticomercial. Você né? quer ouvir uma piada? Pô, porque eu ouvi agora do meu filho, que tem um TIM, um TIM controle, sei lá o quê, é um que vai gastando os créditos, tá? Só botar o crédito, gasta o crédito. Ele teve um problema com a TIM, ligou 5 vezes para a TIM, acabou o crédito dele ligando para a TIM. Existe isso? Aí ele reclamou, a TIM disse, o senhor ligue daqui a 2 horas porque o nosso sistema está fora do ar. Isso é uma piada. É uma piada. Seria cômico se não fosse trágico. Se não fosse trágico, não é, Tássio? A questão da eficiência do serviço público, ela deve ser buscada também, e não tenha dúvida que a corrupção, ela respinga na qualidade do serviço, né? Eu exemplifiquei com a questão da telefonia, mas eu posso falar da rede de saúde, do judiciário, por exemplo. Quero até aproveitar, já que eu falei no judiciário, né? Nós temos o Funjuris hoje, nós temos fóruns que estão caindo pelas tabelas, né? Como é que se explica um Funjuris que na ponta do sistema ele pega do jurisdicionado esse dinheiro, não presta conta com a transparência devida e os equipamentos de justiça estão caindo pelas tabelas. Por exemplo, o Fórum de Rio Largo está cheio de ratos, só para ter uma ideia. E tantos outros. Nós estamos porque muitas vezes a percepção da gente da corrupção é uma percepção que a percepção é nacional, ela está no outro, né? E muitas vezes nós convivemos aqui no estado de Alagoas com corrupções crônicas. Com certeza. Antiquíssimas, pessoas que fizeram fortunas na corrupção, na sonegação fiscal. É o que eu vou conversar. Mas parece-me até que há uma hereditariedade nesse sentido também, não é? Sim, é uma apropriação, né? Monopólio da corrupção. Isso, né? Há um repasse, e há famílias aqui, né? Existem famílias no nosso estado, e com certeza em outros também, mas vamos somente falar aqui, que estamos nos referindo ao foco em Alagoas, então, que tem que passar aquele cargo, aquele bastão. Você não forma o filho para prestar um serviço, para
para ter uma profissão, não é isso? Isso é mas fantástico. mas você cria o filho para ficar no seu lugar, para dar continuidade ao seu trabalho, ou errada, um trabalho que você não fez, ou foi um destrabalho, Ou seja, um desserviço à sociedade. O público passa a ser um negócio de família. De né? família. De família. E é muito Entendeu? complicado isso, porque isso conspira contra a própria ideia de cidadão, né? O cidadão lá na Grécia era exatamente aquele sujeito que abandona o poder da casa para Pelo bem comum. poder comum. É o bem comum. Aí aqui Mas a gente Que é o faz contrário. esse retorno, né, a tudo aquilo que a política, da sua forma grega, quis negar, né? É verdade. Quer dizer, É tudo ao contrário. É evidente que hoje nós temos uma percepção muito maior do que a corrupção, né? Desde criança que eu tenho ouvido falar nas nossas conversas em família de prefeitos que construíram hospitais que não foram construídos. Sabe? Agora a questão é que a resposta que se dava à denúncia era o assassinato, a surra, era a perseguição, etc. Hoje nós estamos vivendo, e muitas vezes a gente não percebe isso, o maior intervalo democrático que a história do Brasil concedeu, vivencia. É verdade. Todos os verdade. outros momentos de liberdades democráticas foram pequeníssimos. Então, esses 30, 40 anos que nós estamos completando agora de liberdade democrática, é um momento ímpar na história do Brasil. Nós estamos vivenciando isso e nós somos protagonistas na construção. Mas nós estamos aproveitando isso. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Até o próprio fato de nós estarmos aqui falando isso sem ser achovalhado por nenhum agente. De forma clara e bem... Já é um grandíssimo avanço, né? Eu vou É sair verdade. daqui, vou pegar o meu carro e não vou para DOPS quando sair daqui. Com Vou certeza. cuidar da minha vida, tá entendendo? E há alguns A anos Polícia aqui, Federal é aqui do lado. daqui não uns tem anos, problema nenhum. há 40 anos iam arrancar minhas unhas. É Né? verdade. Deixa eu apresentar o nosso querido Pedro Guido, que eu gosto muito dele, do Instituto Silvio Viana, um instituto que vem fazendo um trabalho muito interessante em relação também a essa questão do combate à corrupção. Como é essa união do Instituto, ou essa presença do Instituto Silvio Viana no Fórum de Combate à Corrupção, meu caro Pedro Guido? O Guido é um dos nossos fundadores, né? É um dos fundadores do Fórum, sem Exatamente. dúvida. Geraldo, eu queria dizer da minha alegria de participar mais uma vez desse seu programa Que bom. e dizer o seguinte, para falar, aproveitando o que disse aí o Zé Carlos Castro, na realidade o foco, a ideia do foco foi trazida por mim quando eu conheci o fundador do primeiro foco do Brasil, que é o Procurador da República, Fábio George, lá da Paraíba. Ele criou lá na Paraíba em 2005, e a gente teve um encontro nacional em 2006, e foi ali que eu conheci o Fábio George. E essa ideia veio martelando na minha cabeça, e o Instituto Silvio Viana, já fazendo a sua capacitação, seus cursos, né, já formamos 22 turmas, e esse ano a gente está tendo problema, mas a gente vai fazer a 23ª turma, apesar do trabalho que está dando o Parlamento Jovem Universitário. E em 2006 eu conheci o Fábio George nesse encontro lá na Amarribo, lá em Ribeirão Bonito, São Paulo. Obrigado. E eu achei a ideia do foco muito interessante. E trouxe essa ideia e a apresentei, primeiramente, ao meu amigo do Ministério Público. Aliás, quero registrar que no Ministério Público eu tenho um monte de pessoas a quem eu considero e que também me consideram, eu devo registrar. E eu levei ao meu amigo Ubirajara Ramos. Grande figura. E ele aceitou de imediato a ideia e disse, vamos tocá-la para frente. E essa foi a semente que a gente lançou, e em 2008 o Foco nasceu. Praticamente com quase todas essas entidades. Aliás, eu quero dizer também que a gente convocou também de imediato a CGU, que foi uma parceira muito importante, a Receita Federal, através do
trabalho do Programa Nacional de Educação Fiscal, que eu também já fazia e continuo participando também desse programa. E foi assim que o Foco deu seus primeiros passos, né? E agora, recentemente, Geraldo, eu não sei se você tomou conhecimento, que a Paraíba, onde foi criado o primeiro Foco, fez um seminário nacional com a presença de todos os órgãos de controle e dos focos que já existem, e praticamente nós estamos quase que fechando em todos os estados, em cada estado, um foco. Isso vai ser muito bom, eu acho até. Que partiu daqui. Não, partiu da Paraíba. Da Paraíba. É da Paraíba. Aqui foi o terceiro. Mais perto do microfone. Porque, na realidade, o Fábio George, ele saiu da Paraíba e foi para Recife. Certo. E em Recife ele criou o Foco de Pernambuco. Perfeito. Ele é um criador de foco. Tem muitos aí criadores de caso, né? Ele é um criador de foco. Ele é um criador de foco. Ele criou o Foco e em seguida o do Rio Grande do Norte, que não chama Foco, chama Macro. O quarto foi aqui o de Alagoas. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um programa com esses? Será que a gente consegue trazê-los aqui? Olha, eu não sei se é possível. Ele, inclusive, o Fábio George hoje, ele faz parte do Conselho Nacional do Ministério Público. Certo. E, aliás, é um dos membros, dos mais atuantes. Ele é referência, né, no Conselho Nacional do Ministério Público. De modo que não é uma tarefa muito fácil. Não é, não. Não é uma tarefa muito fácil. Lá na Paraíba, quando aconteceu, aliás, estávamos lá, eu, Zé Carlos Castro e o nosso amigo William, da CGU, e ainda o Paulo José, da AGU, também estava lá, e o Enio, do Ministério Público de Contas. Nós 5 fomos à Paraíba, né, representando o Foco aqui de Alagoas, e foi um encontro que eu digo que eu saí de lá assim, com mais esperança de que é possível haver um combate e, sobretudo, uma prevenção da corrupção. Porque, na realidade, Geraldo, a prevenção ela é mais importante do que o próprio combate. Aí eu pergunto a você, o que é pior, a burocracia ou o burocrata? Quem é o maior agente da corrupção? É a burocracia, é o burocrata ou é o lobista? Os três. Eles são nocivos, porque a maioria deles parte da premissa de que o levar vantagem em tudo é o principal. Ou seja, o tom ético da vida desse pessoal é a ganância, se a gente pode chamar a ganância de uma coisa ética. É isso aí. Infelizmente, a ganância permeia a vida desse pessoal e que a gente fica assim, às vezes, tropeçando nas dificuldades e pensando, será que vai dar jeito? Eu acho que é possível dar jeito. Não é fácil. Não, e nem é para uma geração, não é fácil. Aliás, as coisas muito fáceis não prestam. A coisa tem que ter dificuldade. A vida é para você batalhar sempre. Sempre. A gente tem duas coisas que a gente precisa olhar. É o seguinte, a gente busca a perfeição para nunca encontrá-la. Porque perfeição mesmo, só Deus. Ah, com certeza. E a gente busca também. Tu não sabe aquela história que diz assim, o homem vive, né? Aprende, começa a aprender, continua aprendendo, leva cacetada, leva murro, vai e tal. Chega numa certa idade, ele é sábio. Quando ele é sábio, morre. É isso. É mais ou menos isso. A vida é mais ou menos isso. Mas eu quero dizer também que, além de buscar a perfeição, a gente também busca a felicidade plena. E a gente busca a felicidade plena para não encontrá-la também. Por que não encontrá-la? Porque se a gente encontrar essa felicidade, a vida perde o sentido. E aí a gente morre. Aí eu boto o Diego no programa. Diego Fonseca, procurador municipal, representante da Associação dos Procuradores dos Municípios de Alagoas, o mais jovem da mesa. É o caçula do o mais jovem da mesa. Tudo bom, Diego? Tudo jóia, Geraldo. Boa tarde. É um prazer estar aqui e uma grande satisfação, porque, na verdade,
além de ser jovem, eu tenho aqui na mesa grandes professores. Mas acontece o seguinte, meu amigo, eu boto você no tema exatamente na hora em que o tema é o sábio, que você não quer chegar a sábio correndo não, né? Tem que demorar muito, né? A estrada é longa, né? A estrada é longa, né, Os Diego? responsáveis de plantar essa semente na busca por uma sociedade melhor, em que se discuta a política, é o professor Tássio Priori, que está aqui e que despertou o interesse pelo estudo, né, da ciência política. Sem dúvida. Eu pergunto a você, o que é ser jovem nesse mundo em que a vontade de fazer e a covardia da lama atrapalha? Realmente a gente está acompanhando, né, gerações perdidas, justamente pela falta do acesso amplo à educação. Exatamente. Então, no Brasil, temos poucos privilegiados que tiveram acesso à educação e muitas vezes não dão esse retorno à própria sociedade. E o mais triste é ver que a grande maioria dos jovens e crianças, até da minha geração e da geração que já está vindo aí, não estão sendo acolhidos da forma devida pela sociedade nem pelo Estado. Eu acho que essa é a grande decepção enquanto jovem, para mim seria essa, verificar que ao final dessa trajetória, né, olhar para trás e verificar que outras gerações não conseguiram percorrer um caminho melhor, certamente... Mas evidentemente que essa também não é uma oportunidade de vocês jovens que ocupam determinadas funções, no teu caso, já procurador do município, e de vocês se levantarem uma bandeira, de exigirem de que a administração seja tocada de outra maneira? Com certeza. Nesse sentido, a gente assumiu o desafio de presidir a Associação dos Procuradores Municipais aqui no estado de Alagoas e vem mobilizando a sociedade para a importância do fortalecimento da advocacia pública nos municípios. Porque a gente entende que a vida acontece nos municípios, né? O gasto público acontece nos municípios, há os repasses dos recursos federais e estaduais. E se os municípios não estiverem dotados de uma estrutura administrativa própria para gastar esse recurso com eficiência, esse combate à corrupção não se dará do modo completo. Com certeza. Eu vou aproveitar a ausência do meu presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa, que não está, inclusive, agora, para dizer que em 6 meses de gestão ele está fazendo uma revolução dentro do tribunal, buscando exatamente isso. Uma delas, vocês viram agora, toda a imprensa documentou, que foi a questão dos municípios que não entravam nos seus portais da transparência, nem sequer teriam ou divulgavam os seus sites, ok? Primeiro foram 30, 2 dias depois eram 18, agora são só 15. Eles saem correndo para mostrar, porque sabe que o pau vem. Então... Nesse ponto eu destaco outra atitude do presidente Otávio, enquanto ainda não era presidente da Corte, que propôs uma resolução no âmbito do Tribunal de Contas para que fosse obrigatória a realização de concurso público para procurador municipal dos municípios que ainda não têm. Geraldo, você tem uma ideia, Alagoas com 102 municípios, cerca de 70% não tem procurador concursado. Então a gente sabe que isso é uma determinação da Constituição e tem que ser cumprida. Então claro. O presidente Otávio, à época apenas conselheiro, propôs uma resolução nesse sentido e temos certeza que ele é um parceiro da advocacia municipal e, na verdade, é um defensor da sociedade. Exatamente. Porque fortalecer e defender a advocacia pública é fortalecer e defender o Estado, é fortalecer e defender o interesse da sociedade. Muito bem. E, afinal, todos nós pagamos a conta. Aí eu provoco o coordenador do Foco com um assunto fantástico, que foi altamente discutido, divulgado e se parece que se chegou ao lugar comum, que é a 17ª Vara, e que me parece ser um belíssimo braço direito do Fórum, não? Sim, com certeza. Então, vamos falar sobre ela, todo mundo, quem quiser. Mas antes, se você me permite, Geraldo, nessa questão dos portais de transparência que você bem lembrou aqui, isso faz parte, é um dos nossas metas para o ano de 2015, ótimo. Os órgãos que compõem e também, claro, todas as outras instituições, é uma meta do Foco nós aumentarmos esse percentual de municípios que não cumprem a lei de responsabilidade fiscal e a lei de acesso à informação. Os municípios, na sua maioria, têm já há mais de 3 anos a obrigação de divulgar seus gastos, suas informações em portais acessíveis a todos os cidadãos. E
nós do Foco, nós já estamos discutindo essa questão há pelo menos 2 anos, percebendo que a lei vem sendo descumprida. Poucos municípios cumprem ela na sua integralidade. Nós descobrimos um município que há 3 anos não dá nenhuma informação. Exatamente. Tanto que o tribunal, que é nosso integrante do Foco, a Rosa Tenório, que representa o tribunal, ela já vem nos acompanhando no Foco há 2 anos, pelo menos, representando, na época, a Controladoria Geral, e esse trabalho foi dado continuidade agora pelo presidente Otávio. E essa realidade, infelizmente, ela é no estado todo. São poucos municípios que eu posso dizer que cumprem integralmente a lei de responsabilidade fiscal. Nesse aspecto, o que para nós contribui significativamente para a corrupção. O cidadão precisa ter conhecimento dos gastos, de como está sendo gerido o recurso de seu município. Infelizmente, como você bem lembrou, 18 não trazem nenhuma informação. Não foi isso. Eram 30 que não traziam informação. Sim, hoje nós temos 18 já baixou para 18 e já está baixando. Já estão diminuindo. Quer dizer, esses não traziam agora, nada. Tem um município que há 3 anos não traz nada. Exatamente. Você sabe que nós, e isso, como eu disse, é discussão e meta do Foco, aqueles municípios inicialmente que estão nessa condição, os gestores serão processados. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, nós, no prazo máximo de 60, 90 dias, estaremos ajuizando ações contra esses gestores. Aí é que eu entro, viu, Tácito, daquela história quando eu disse, o Tribunal de Contas pode e deve ser o princípio de tudo, é um instrumento importantíssimo. Graças a Deus a sociedade está começando. E se me permite eu dizer, porque enquanto não sou, mas estou diretor de comunicação do tribunal, nós pretendemos superativar também a ouvidoria, no sentido de que a sociedade participe mais ainda nisso, para poder encaminhar os problemas para o Ministério Público, para quem quer que seja. É evidente. A sociedade espera muito disso, até um dia desses, a imagem que o cidadão comum tinha do Tribunal de Contas, uma imagem completamente diferente. Com a chegada, por exemplo, dos colegas do Ministério Público de Contas, houve uma grande oxigenação. Essa gestão do atual conselheiro Otávio Lessa, ela indica bons ventos também para o Tribunal de Contas, e é muito importante que a resposta que a sociedade espera, ela chegue com a celeridade que o caso enseja. Porque o que acontece até um dia desse é que a apreciação das contas de alguns gestores municipais, elas só apareciam 7 anos, 10 anos depois, quando muitas vezes os crimes já estavam prescritos. Posso dar uma informação a você? Não tem o menor problema de dado público, nenhuma. Nesta gestão, existiam 35 mil processos parados. Já foram baixados em 6 meses, baixados e resolvidos, 30 mil. Excelente. Só tem 5 mil que estão em ação dentro do Tribunal de Contas. Isso não pode se aceitar, um negócio como esse. Exatamente. Não se pode aceitar. Porque tem que dar uma resposta atual. Imagine, muitos desses delitos, irregularidades, algumas por mero procedimento e algumas por malícia, estarão na vala da impunidade, porque foram alcançados pela Mas prescrição. O fórum está de olho. O fórum e toda a sociedade, né? É importante. Isso é que eu acho importante. Eu acho que o fórum e a sociedade se confundem. Sim, sim. Não é? É importante, inclusive, que haja uma divulgação cada vez maior da lei de acesso à informação. Isso. Né? Que o cidadão saiba utilizá-la, esgarce seus limites, que exija não só a informação, mas uma informação legível para o cidadão. Exatamente. Né? E que ele incorpore essa cultura de exigir a prestação de contas. Diga, meu amigo da CGU. Olha só, o nosso amigo promotor falou lei de acesso à informação, né? Exatamente. A princípio, quase nenhum município de Alagoas cumpre a lei de acesso à informação. Esse semestre a CGU lançou um programa chamado Escala Brasil Transparente. Nós avaliamos 10 municípios alagoanos e todos foram reprovados com relação ao cumprimento da lei de acesso à informação.
tudo que foi solicitado ao município por nossos servidores que não se identificaram como CGU, não foi entregue no prazo especificado. Certo? Imagina um cidadão, se fosse pedir uma informação ao município, será que ele seria atendido? Eu acho que você já tem essa informação, mas eu vou dar em primeira mão, porque vai servir para vocês. Em primeira mão, não. Não é primeira mão, mas talvez você não saiba. Mas a partir de setembro, se Deus quiser, nós estaremos com a TV, nós firmamos um convênio com o Senado Federal e vamos estar com a TV Senado no ar aberta, com a TV Câmara Federal aberta e com a TV Cidadã, pertencente ao Tribunal de Contas, aberta. E pronta para divulgar tudo de todos os nossos parceiros, dentre eles a CGU. Importantíssimo, né? Para o povo começar a entender. A CGU é parceira a todo momento. A gente saiu da 17ª, mas volta com você no terceiro bloco para a 17ª. Pois não, mas ainda queria falar sobre a transparência. Então fale. Eu quero também registrar um grande mau exemplo que nós temos em Alagoas de ausência de transparência e não podia esquecer. É a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa há mais de 4 anos que descumpre a lei de transparência e não tenho dúvidas nenhuma em afirmar que essa falta de transparência é diretamente ligada a todo o desmando administrativo que foi praticado naquela casa. Então a sociedade não sabe como a Assembleia gasta, não sabe como ela utiliza, não sabe quem trabalha, como trabalha, o que recebe. E isso só poderia resultar no que resultou. Um absoluto desmando que envergonha a população alagoana. Doutor Zé Carlos. Eu vou mais além. Se essa administração atual quer resolver o problema, não é fácil, não. Tem que ter tempo para resolver. O doutor Zé Carlos, e a sociedade sabe que é essa mesma casa que aprova os gastos a serem executados? Podemos deixar essa pergunta no ar? Podemos? Claro. Então vamos deixar essa pergunta no ar para você responder, Zé Carlos, no terceiro bloco. Vamos lá, gente. Lembrando, agora vai ser rápido. Lembrando a vocês da Teto Empreendimentos e vai ser assim, incorporações, que está com o Riacho Doce Residence Flats. É um espetáculo. 303 apartamentos voltados para o mar. Ou não quer saber de uma coisa, não vou falar nada, vai lá conhecer, tá? Como vai lá conhecer o restaurante Filé do Zezé, na Rua do Maicai, o Bodega do Sertão, se você não conhece, todo mundo conhece, aquele bulho gigante. Eu faço bate-papo debaixo do bulho, dentro do bulho, só falta cair café na minha cabeça, mas é bom demais, bom todo, que você não pode nem imaginar, certo? Vai conhecer lá no Passeio Estela Maris, ao Gás Conforto, certo? E tá tudo bem, depois a gente conversa. Agora o buffet da Isabel Pinheiro, Ave Maria, todo mundo comeu muito bem aqui, eu acho que... Olha, Isabel, aliás, a Isabel vai ser o Prêmio Master, recebi essa informação, na próxima terça-feira ela vai receber o Oscar alagoano como Prêmio Master, pelos 20 anos do buffet Isabel Pinheiro. Valeu, Isabel, vou estar lá com você recebendo o meu humilde, mas o seu é o Master e eu tô, ó, voltamos já.